Jovens mulheres da meia idade, muito bem-vindas ao canal de Bonuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje, meninas, nós vamos conversar sobre um assunto muito até corriqueiro, que é o HPV. E a gente nem se dá conta muitas vezes de que ele está aí e que ele existe. E para conversar sobre isso, eu trouxe aqui hoje, mais uma vez no nosso canal, o Dr. Marcos Arcader. Ele é médico, ginecologista, obstetra e parceiro aqui do de Bonuzenta. Dr. Marcos, muito obrigado. Obrigada. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Vamos tentar resolver aí se a gente consegue. Essa questão, né, Dr. Marcos? E para estar aqui com ele hoje, isso tudo daí. E para estar com o senhor aqui hoje, eu sempre dou uma boa pesquisada sobre os assuntos, dou uma boa lida. E o que, assim, me chamou a atenção, o quão comum esse vírus, porque é um vírus, né, o papiloma vírus humano, né, a sigla, né, HPV, né, que é uma sigla em inglês. Foi essa questão, assim, de que receber esse diagnóstico de HPV não significa que a pessoa tenha feito alguma coisa errada, não, simplesmente que ela foi exposta, infelizmente, a um vírus extremamente comum, né? Muito comum, no mundo inteiro, e muitas pessoas nem sabem que tem, portam. Pois é. Mas aí, voltando nessa questão, para a gente entender bem, assim, esmiuçadamente do que se trata e o que é o HPV? HPV é um vírus, né? É uma doença, é um vírus que hoje a gente sabe que são várias cepas, né? Mas as principais que afetam o ser humano, a gente tem 4 delas, né? São numeradas essas cepas, mas aqui, para ser uma coisa mais didática, nós vamos colocar A, B, C e D, em que A, B, elas não são oncogênicas, quer dizer, elas não provocam lesões cancerosas. A C e D podem provocar. A e B, que são as primeiras, A e B, que não provocam, o que elas causam no homem e na mulher? As verrugas, principalmente as verrugas, na região genital, na região vaginal, na região anal, na região peniana. Essas verrugas, dependendo do tipo de sexo que você pratica, a gente tem verrugas no orofaringe, né? Orofaringe, você já viu verrugas nasais, né? Nós que somos médicos temos que tomar cuidado ao tratar essa lesão, porque se a gente vier a tratar essa lesão por um processo chamado fulguração, que é queimar essa lesão, ela vaporiza, e essa vaporização, e se a gente aspirar, a gente pode se contaminar. Nossa! É uma coisa bem estranha mesmo, né? Mas acontece, né? Então, os outros 2 tipos, na mulher e no homem, podem causar, sim, alterações celulares no colo do útero, principalmente no pênis, principalmente também, levando a patologias que seria o câncer do colo do útero, o câncer peniano, tá entendendo? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? É considerado uma doença sexualmente transmissível? Sim, é considerado uma doença sexualmente transmissível. E quais são os sintomas do HPV? Porque nessa pesquisa que eu fiz, o que me assustou muito é que os sinais, os sintomas demoram de surgir. Leva de 2 a 8 meses, parece, para começar a surgir. É verdade. E pode levar até 20 anos, sim, né? E ela pode estar ativa, principalmente aquelas que provocam as verrugas, que são os condilomas, que sempre existiram. Antigamente chamava isso de crista de galo. As pessoas mais antigas chamam isso de crista de galo, né? Porque elas são como se fosse uma crista de galo, ela vai crescendo nessa forma. Você só vai perceber na hora que você está fazendo tua higiene, ou na hora que você olha, que você percebe, passa a mão, percebe que tem alguma coisa diferente ali. Você vai ao médico e examina, isso é um condiloma. Muitas vezes você não tem sintoma nenhum, a não ser o aparecimento já dessas verrugas. No colo do útero, os tipos que são oncogênicos, né?
a gente consegue diagnosticar, consegue ver através do exame ginecológico, do Papa Nicolau, do exame anual que a mulher tem que fazer, o exame preventivo, né? Fora isso, a gente não consegue. É uma coisa que, e uma vez que você tem lá a verruga, ela pode demorar até 1 ano para você percebê-la? Não, para você ter novas verrugas. Ela pode aparecer em outro lugar. Você trata aquela dali e aparece do lado. Você aparece no mesmo lugar. Você retira aqui, ela aparece ali. Quer dizer, o ciclo do vírus vai 1 ano, 1 ano e meio aproximadamente, desse tipo. É por isso que é muito importante sempre estar se examinando, sempre estar indo ao médico para poder olhar e ver isso daí. Não é uma sentença de morte, muito pelo contrário, não é uma sentença de morte. Mas não tem o cura, condiloma, né? Você, uma vez que tenha condilomas, e uma vez que você trata os condilomas e eles não aparecem mais, teoricamente, você já teve aquilo dali, você só vai ter de novo se você se recontaminar. Ah, É. Mas o vírus não tá Ele dentro fica ali, da mas gente ele não vai aparecer ou se você se recontaminar ou se baixar muito a tua imunidade. É um vírus que você convive com ele. Você vai conviver com ele. Você não morre de HPV. Não, você não morre de... Peraí, você não morre desses tipos, 2 tipos de HPV. Só esses que o A e B. Câncer, o C e D, né? que provocam câncer. Sim. Dependendo do estágio que você diagnostica o câncer, aí sim você pode ter lesões mais sérias ou não. Entendi. Mas como hoje é tão divulgado o Papa Nicolau, o exame preventivo e tudo mais, você hoje tem um câncer do colo do útero tratável e curável. Entendi. Entendeu? Bem, os sinais você já falou, né? Que são essas questões das verrugas locais e tal. Mas e os sintomas dessa doença? Pois é, os sintomas são coisas mais subjetivas. Os sintomas, por exemplo, de um ardor que não passa, de uma região ali da vagina ou do pênis, alguma feridinha que está ali, que tem arde, fica avermelhada e tudo mais. Você tem que pesquisar sempre o HPV. E você tem hoje meios muito tranquilos de você pesquisar isso daí. É isso que eu ia perguntar, como é que é feito esse diagnóstico? Que exames? Tem um exame muito específico? Existe exame específico na vagina, sim, ou no raspado da pele, em que você leva um exame genético que você leva para saber que tipo até mesmo, se é um tipo mais agressivo ou não tão agressivo, né, daquele vírus que está ali. E qual o tratamento para o HPV, já que é um vírus que está aqui, não vai embora? Pois é, o tratamento das lesões verrucosas é basicamente químico ou físico cirúrgico. Químico, você tem ácidos, você tem a podofilina, tem ácido cloracético. O físico, você tem as fulgurações, você queima as lesões. E o cirúrgico, quando são lesões, às vezes, talvez um pouco maiores, você faz a ressecção daquela região da pele, dali. Muito bem. Na área do pênis, a mesma coisa. Na área do colo do útero, você, dependendo da região, você faz a queima também, da mesma maneira, e você tem uma pequena cirurgia que você faz, você retira um pedaço do colo ou até mesmo todo o colo do útero. Né? Tá entendendo? É a conização ou traquelectomia, que é a retirada total do colo do útero. E assim, nós que já estamos aqui nessa meia idade, acima dos 40 anos, a gente tem maior ou menor preocupação? Pois é, esse é o... Veja bem, nós temos hoje a vacinação do HPV, que ela pega de 9 anos a 16, se eu não me engano. Acho que é 14 ou 16, que é dado pelo Ministério da Saúde. Bom, e você tem picos isso tudo porque as meninas estão tendo, e os meninos estão tendo relação sexual cada vez mais cedo. Bom, você tem picos de aparecimento desses sintomas e sinais, dessas verrugas, né, na região genital. Esse pico está acontecendo
por volta de 18, 25 anos, é uma época, e depois ele está acontecendo hoje, por incrível que pareça, depois dos 40. Ah, é? Por que depois dos 40? É, boa pergunta. Por quê? O que você acha? Por que você acha que poderia ser depois dos 40? Eu acho que é uma fase que a mulher, de repente, eu acho que ela tá voltando mais para si, de repente está se separando, tá tendo Exatamente. novos A mulher está se relacionamentos. separando. A mulher é um momento em que Ela tá existe se reencontrando alguma crise amorosamente, no verdade. casamento, alguma crise essa em que você tem o casamento desfeito e ela está, De digamos, volta. disponível. É. Então ela conhece algumas outras pessoas. E isso daí, como é uma doença comunitária, uma doença em Pois que é. depende da relação, né? Depende da relação, ela se expõe mais, né? Então você tem esse outro pico aos 45 anos, por aí, né? Por isso que a gente hoje faz também vacina, 3 doses, para essas mulheres. Ah, é? E essas vacinas estão no posto de saúde ou Não, em não, clínicas? clínica, infelizmente, né? em clínica de Ah, vacinação. então vale muito a pena a Vale. mulher aí do outro lado que está assistindo a gente conversar com o seu ginecologista sobre essa vacina, Com né? certeza, exatamente. Mesmo que ela não esteja separada, enfim, mas... Porque Sei. aí, mas eu tenho no meu Instagram lá, do Dr. Marcos Arcade, é um azulzinho. Semana passada e essa semana, a gente dedicou a semana toda para HPV. Então, todos os posts que a gente colocou foram relativos a perguntas e respostas sobre HPV. Ah, bacana. É uma utilidade pública, né? Para isso daí. E a gente vê que não é uma coisa tão incomum, é uma coisa bem natural dela acontecer. E ela vai crescendo à medida que a mulher de 40, 45 anos que começa a ter um novo relacionamento e não sabe do passado daquele companheiro, se contamina. É verdade. E ela se sente suja, ela se sente imunda, ela se sente mal com ela mesma, provocando um sério problema psicológico nela. Numa fase péssima, Numa né? fase em que ela está se separando ou se separou de pouco, em que tá ela no precisa de climatério, tá apoio, numa menopausa, está entrando no talvez. climatério ou qualquer coisa assim, e ali naquele momento, pior ainda, vem mais esse balde de água fria em cima da cabeça dela, aí mesmo que ela se fecha para qualquer tipo de relacionamento. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao diagnosticar, tem que tomar muito cuidado ao informar, tem que tomar muito cuidado como orientar, dizer que não é uma coisa, não é o fim do mundo. E assim, A menor, eu acho que é isso que você vai perguntar, a pessoa mais nova, pode engravidar. Ela pode engravidar mesmo tendo passado de HPV. E durante a gravidez, se aparecer o HPV, as verrugas, a gente pode tratar. Só não pode ter um parto via vaginal. Porque não deve. Não deve, porque pode Porque a infectar. passagem da cabeça do neném por uma região infectada pode o vírus contaminar a criança. Tá entendendo? Entendi. Então, não é o convém. ideal. Cesárea é mais indicada. né? Exatamente. E uma outra coisa que eu ia pontuar também, nessa questão assim da mulher que está tendo novos relacionamentos, principalmente aqui na minha idade e tal, de não saber o passado do seu parceiro, enfim. Mas é uma doença também, por mais que você tome precauções, se previna usando camisinha anticoncepcional. Não, a camisinha por si só não vai. É isso que eu ia falar, é uma doença que Porque um a alto mão índice de contágio, transmite. né? A mão transmite. A boca transmite. A boca transmite, A o mão. sexo oral transmite, a mão transmite, ela se É auto-inocula. muito difícil, É muito né? difícil mesmo. O que tem que fazer, o que é? Você percebeu que tem uma lesão, você para de ter relação. E vai examinar, Vai examinar e vai pesquisar o que tratar. vai tratar. Porque senão você vira um ponto zero. Mas, Quer doutor dizer, Marcos,
o senhor que é médico, que deve ver muitos casos por aí, eu acho que é um vírus muito difícil de se tratar. Porque como é que você assim começa a namorar alguém novo, ou enfim, como é que você vai detectar que a pessoa está com uma coisa na garganta Você interna, não vai ver. ou em algum lugar genital, na garganta não, pequenininho, no lugar... que de repente a pessoa nem não, mas aí é que tá. Ou que ainda não se manifestou, porque demora meses para se manifestar. Mas hoje a mulher se toca muito mais do que anos passados. Ela se limpa, ela se higieniza, ela conhece a sua intimidade. E o homem também. O homem é muito mais fácil, porque o homem é externo. Então você viu alguma coisa de diferente, você tem que procurar o médico. Pois é, mas e quando não viu? Essa é a questão, pois é, quando não viu, aí você está carregando o vírus. Aí é uma roleta russa. Complicado. Aí é uma roleta russa. Até mesmo porque você precisa ter um aumento da tua imunidade, manter a tua imunidade para que aquilo dali não se manifeste muito. E doutor Marcos, quais são os cuidados que uma pessoa com HPV tem que ter no seu cotidiano? Muito bem, a mulher ela tem que, de uma forma regular, visitar o ginecologista. De uma forma regular, fazer um exame chamado colposcopia, vulvoscopia. É um exame específico em que você vai olhar com como se fosse um binóculo, de forma aumentada aquela região, procurando lesões pequenas. Exatamente para a gente poder saber se aquilo dali está voltando ou não. É anual esse exame? Anual. Anual. Ela pode fazer anual. Tá entendendo? E no homem, ele também tem um exame chamado penioscopia, que é basicamente a mesma coisa, em que o médico, o urologista, vai examinar aquela região peniana dele. Agora, se ele teve na região oral e tudo mais, você vai pegar e vai no otorrino. E assim vai por diante. Você tem, sabendo onde foi o primeiro foco, você vai direcionar o teu exame. Tem que acompanhar, né? Sim, esse acompanhamento você tem que ter sempre. Eu recebo muitas pacientes que chegam para mim e dizem assim, olha, eu tenho um passado de HPV. Não significa que ela está com HPV ali naquele momento. Ela já fez o tratamento dela, ela já fez a cirurgia, se foi necessário ou não, ela já fez o tratamento e tudo mais, ela já avisou. Um dia eu tive HPV. Perfeitamente. Você vai examinar, você vai olhar, vai fazer o preventivo e vai dizer assim, não tem mais ou tem, voltou, tem ainda e tudo mais. É tranquilo, você consegue levar uma vida absolutamente normal. Quando você tem as lesões, é o perigo da contaminação. Sem as lesões, principalmente os condilomas, sem os condilomas você não está transmitindo. E doutor Marcos, quais são os incômodos e inconvenientes que a pessoa com HPV tem que lidar para o resto da vida? A higiene está sempre atenta ao corpo, não só para o HPV, mas para qualquer outra patologia. Está sempre atenta a mudanças no corpo, a mudança de coloração da pele, a mudança de textura, se está mais alto, se está menos alto, se está mais áspero, se não está mais áspero, se aquilo dali está mais esbranquiçado ou avermelhado. É muito, muito, muito importante que a gente possa examinar, tem que fazer às vezes uma biópsia e tudo mais. Está atenta à higiene e, na medida do possível, a camisinha, o preservativo, tanto masculino como feminino, podem não, de um todo, proteger, mas vai proteger bastante. Vai proteger bastante. Eu já tive casos, alguns casos, em que a mulher apresenta HPV, o condiloma, na região anal. Por quê? Na região anal, se ela nunca teve uma relação, um coito anal. Que o homem, por exemplo, tinha a verruga no saco escrotal. Entendi. Então, encostava. E pelo simples fato de encostar naquela região,
ela se contaminou. Então, é uma coisa realmente muito delicada e que a gente tem que prestar muita atenção, tanto na sua genitália quanto na do companheiro. Para poder não ter surpresas depois, que são, infelizmente, surpresas desagradáveis. Mas lembrar que não é o fim do mundo. Não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de que você nunca mais vai ficar boa. É tranquilo de se tratar, desde que você preventivamente, o mais breve possível, você procure ajuda médica. Então, doutor Marcos, como você acabou de dizer, realmente não é, meninas, uma sentença de morte, mas é uma vida realmente de cuidados, de maiores atenções. Como você tem cuidado com a pele, como você tem cuidado com qualquer... Com ela e com o parceiro também, claro, né? Tem que ter cuidado de uma forma... Principalmente aquelas pessoas que estão não com um parceiro fixo. Ou estão namorando, ou estão de namoro novo, ou estão ficando. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como prever que aquela pessoa tem ou não. É verdade, é verdade. Então, bem, esse foi o vídeo bem esclarecedor que a gente teve aqui hoje com o Dr. Marcos. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal, para estar nos orientando, né, meninas, que faz muita diferença. Informação, boa informação, faz com que a gente tenha realmente uma vida mais saudável, tá bom? Se ficou então alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta para o Dr. Marcos, que ele vai responder, né, doutor? Com certeza. E lá no meu Instagram tem lá uns posts só sobre HPV. É verdade, estou deixando aqui o contato dele para você dar um pulinho lá, dar uma olhada, dar uma maior pesquisada sobre esse assunto e ficar mais esclarecida. Bem, meninas, então esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para mim, se inscreva no canal de Bonusenta, caso você não esteja inscrita, e ativa também o sininho, porque eu coloco novos conteúdos sempre às quintas-feiras, tá bom? Pra gente conversar sobre assuntos importantes que vão realmente nos trazer maior qualidade de vida, meninas. E também, para espantar algumas neuras aqui da nossa meia-idade, que nos perseguem, não tem jeito, e para exaltar as grandes delícias dessa nossa fase da vida. Então a gente se encontra nos próximos vídeos do nosso canal de Bonusenta.